Ele é a porta aberta, Ele é a porta fechada. Ele é o Deus que se manifesta em nossas vidas de diferentes formas. E eu creio que hoje Deus vai se revelar a você, trazendo restauração. Estamos numa série de mensagens chamada Tempo de Reconstruir. E eu creio que hoje Deus de alguma forma vai ministrar conserto, acerto na sua vida, em nome de Jesus. Queria orar com você antes de ministrar a palavra. Pai querido, nós te damos graças, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de consertos, o Senhor é Deus que renova todas as coisas em nossas vidas. E hoje, Pai, ao debruçar sobre a Tua palavra, ao procurarmos o Senhor, desejamos de todo o coração que o Senhor se manifeste trazendo conserto em nossas vidas. Pai, vê as arestas desarrumadas, encontra os lugares sujos, encontra aquilo que ficou quebrado. E em nome de Jesus, que hoje o poder de Deus traga restauração em nossas vidas. Faz assim, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria estudar a palavra de Deus com você. E o texto que vamos estudar hoje é Neemias, capítulo 3, versículo 1 a 3. Neemias, capítulo 3, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e construíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacu, filho de Imri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Assenaá. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. O título da mensagem de hoje é Reparadores de Portas. Reparadores de portas. Quando eu era criança, os meus pais gostavam de ouvir uma música que dizia: portas que se abrem são as mesmas que se fecham, abertas ou fechadas por Deus. E eu realmente creio que portas fechadas não necessariamente são problemas. Portas fechadas podem representar livramento. Portas fechadas podem significar um convite de Deus para o nosso crescimento pessoal. Portas fechadas podem simplesmente ser a manifestação da vontade de Deus que alcança as nossas vidas. O problema não são as portas fechadas, mas sim as portas destruídas, portas quebradas. E se você ler o texto em Neemias capítulo 3 com atenção, você vai ver que o problema aqui era que as portas de Jerusalém estavam queimadas. Uma das estratégias dos inimigos no passado, quando tinham uma batalha e queriam alcançar uma fortaleza, conquistar uma fortaleza, era tentar derrubar portas. Existia uma arma que chamava ariete, e era uma espécie de tronco, uma tora com uma testa de ferro, carregada por vários homens, que eles usavam para forçar as portas. E quando conseguiam fazer um buraco ou quebrar a porta, eles então ateavam fogo. E eu creio que talvez foi esta maneira com que as portas de Jerusalém foram queimadas. E sabe, eu creio que o inimigo ainda hoje tenta destruir portas na nossa vida. Esta é uma estratégia constante. E talvez portas precisem de reparo na sua vida. Se você ler o texto, esses versículos que acabamos de ler, o que a Bíblia vai narrar aqui no capítulo 3, é que pessoas se voluntariaram no meio da casa de Israel, no meio da comunidade do povo de Deus, para restaurarem portas. E hoje eu vim aqui ministrar, pregar, e eu quero, na autoridade do nome de Jesus, ser usado na tua vida com a palavra de Deus,
para que portas sejam consertadas. Talvez dobradiças, Deus vai jogar óleo. Talvez maçanetas sejam trocadas hoje. Talvez portas emperradas sejam abertas. Eu creio, hoje Deus vai consertar portas na nossa vida. Mas pastor, o que representa isso? O que representam portas quebradas nas nossas vidas? Em primeiro lugar, portas quebradas representam propósitos obstruídos. Se você ler o texto com atenção, você vai ver que cada porta de Jerusalém tinha um nome. E este nome tinha a ver com o propósito da porta. A primeira porta consertada aqui é a porta das ovelhas. Esta era a porta por onde o sacerdote trazia a ovelha, o cordeiro, para o sacrifício. É por isso que essa foi a única porta consagrada. Ela começa a obra de reconstrução e ela finaliza. É no final ali, quando eles consagram a reconstrução, acontece essa consagração em frente à porta das ovelhas. Outra porta consertada é a porta dos peixes. Ela ficava de frente para o mar da Galileia e fora das muralhas havia uma feira de peixes. Pescadores passavam o tempo todo por essa porta. A Bíblia também vai falar sobre a porta do monturo, que era a porta do lixo, onde as pessoas despejavam o lixo da cidade. Essa porta ficava de frente para o vale de Rinom. Foi o vale onde o rei Manassés consagrou seu filho para uma divindade pagã chamada Moloque. Essa divindade tinha a aparência de um touro e ficava com os braços assim erguidos. Eles colocavam fogo e ela ficava incandescente. E então sacrifícios humanos aconteciam. O rei Manassés colocou seu filho nos braços desse Deus, dessa divindade. E isso se transformou num símbolo de abominação na casa de Israel. Jesus vai comparar esse lugar com o inferno. E por isso era o depósito de lixo da cidade. Cada porta tinha um propósito. E sabe, eu creio que quando portas estão quebradas nas nossas vidas, propósitos de Deus ficam obstruídos. E talvez propósitos de Deus estejam obstruídos na sua vida. Machucados vieram, traumas, e de alguma maneira portas se quebraram. Eu lembro da história que eu ouvi de um pastor bastante conhecido, o pastor Josué Gonçalves. Esse pastor contou a história num testemunho de quando ele era criança. Muito cedo ele perdeu seu pai. Seu pai era um pastor, um homem dedicado, um homem que vivia pregando a palavra. Ele e sua mãe se dedicavam integralmente à obra do Senhor, ao ministério. E um dia esse pastor vai fazer uma viagem. Para economizar recursos, não quis comprar uma passagem de ônibus e acabou indo de carro, mas sofreu um acidente, faleceu. Eles moravam na casa pastoral e em poucos dias tiveram que sair. A igreja não assistiu eles financeiramente nesse processo, até que a mãe arranjasse um emprego e sustentasse a casa. E por conta disso eles passaram muitas dificuldades. E aquele jovem, na época, disse para si mesmo: eu nunca vou ser um pastor. Nunca. Os anos se passam, ele está longe do Senhor, longe do que a palavra de Deus ensina. E um dia recebe uma visita. Um amigo liga para ele, vai à sua casa. Fala: olha, eu tive uma visão. Deus me mostrou o que Ele vai fazer através da sua vida. E começa a contar para ele. Começa a falar das portas quebradas e dos propósitos obstruídos. E ele diz: Deus vai te transformar num pastor. Naquele dia, aquele moço volta para Jesus. Começa a buscar a Deus. Se transforma num pastor de famílias. Hoje o seu ministério é cuidar de famílias. Sabe por quê? Porque Deus restaurou portas quebradas. Talvez existam portas quebradas na sua vida. Talvez propósitos de Deus estejam obstruídos. E sabe, muitas vezes quando chegam perdas na nossa vida, quando chegam situações que não sabemos dizer os porquês, por que que um filho fica doente,
Por que que um parente querido vai embora inesperadamente? Por quê? Quando não entendemos propósitos, muitas vezes portas são destruídas em nossas vidas. Eu lembro da história que também ouvi, que virou tema de livro, Um Anjo em Minha Vida. Pastor Nivaldo Nassif, foi pastor aqui na nossa igreja, e ele conta uma história linda. Quando a sua esposa engravidou, e eles souberam que ia ser um menino, eles escolheram um nome, Rafael, El Rafa, o Deus que cura. Mas quando o neném nasce, eles logo descobrem que ele tem uma síndrome, a síndrome de Down. E aquele pastor entra em crise. Por quê? Como, Deus? Eu escolhi esse nome para o meu filho, Rafael, o Deus que cura, e ele vem com síndrome de Down. Como assim? E um dia, questionando, Deus se revela a ele e diz: procura o nome Rafael na Bíblia. E ele começa a procurar, e encontra no livro de Crônicas o nome Rafael. Era o nome de um levita, um porteiro da casa do Senhor. E naquele dia o Espírito Santo fala ao seu coração: Rafael vai ser porteiro. Ele vai preparar o caminho para muitos chegarem à minha presença. Quem conheceu o Rafael, ele já faleceu. Esse menino com síndrome de Down, ele era uma figura. Passava o dia cantando louvores, todo dia. Ligava para as rádios e dava testemunho. Ele estava sempre apontando o caminho, abrindo portas para que pessoas conhecessem a Deus. Sabe, quando entendemos propósitos, quando deixamos Deus consertar portas na nossa vida, aquilo que estava obstruído é liberado. Hoje, em nome de Jesus, portas serão consertadas na sua vida, propósitos obstruídos serão liberados hoje. Deus vai mostrar o porquê das coisas. Ele vai te fazer entender por que as coisas não vão tão bem, por que as perdas chegaram, por que a empresa não vai bem. Talvez não sei te dizer, mas quando deixamos Deus tratar portas, propósitos de Deus são revelados para nós. Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que portas quebradas também significam mecanismos de controle danificados. Quando portas estão quebradas em nossa vida, perdemos o controle do que entra e do que sai. As portas de Jerusalém estavam assim, e por isso agora eles perderam o controle do que entrava e saía. Os homens começaram a se casar com mulheres estrangeiras, começaram a trazê-las para dentro da cidade. Junto com elas começaram a entrar os ídolos. A idolatria se instalou na casa de Israel. E aquele povo, o povo de Deus, estava perdendo a sua identidade, porque eles não controlavam mais o que entrava e o que saía. Portas estavam quebradas. E talvez portas quebradas danificaram esse mecanismo de controle na sua vida. Você não controla mais o que entra e o que sai. Você literalmente perdeu o controle. E eu vejo tantas pessoas se embrenhando em relacionamentos nocivos. Entra gente, sai gente da vida, e só promove estrago porque portas foram quebradas. Eu vejo pessoas entrando em negócios, ficando enroladas, porque portas foram quebradas, perderam o filtro. Estão entrando, deixando entrar na vida e sair da vida coisas sem completamente controle algum. Hoje Deus quer restaurar portas na sua vida. Eu lembro da história da jovem que eu tive o privilégio de acompanhar e ver a restauração de Deus na vida dela. Ela tinha sido abusada por um primo na sua infância, e isso danificou portas na sua vida, destruiu portas. Isso trouxe para ela uma banalização do sexo, uma baixa estima, e ela perdeu o controle. Entrava gente, saía da gente, gente da vida, relacionamento opressivo, abusivo, um atrás do outro, até que um dia, num culto, Deus começou uma obra de restauração.
portas foram consertadas. Ela aprendeu a pôr limites, a dizer não. Hoje está casada, está curada, sua família é uma bênção. Portas consertadas. Eu lembro de um amigo de infância, seu pai o levava nos prostíbulos, dizia que queria ensinar ele a ser homem. Ali eles bebiam e pegavam as mulheres, mas por conta disso, portas foram quebradas na sua vida. Ele cresceu, e quando tinha qualquer situação de pressão, recorria à bebida e ao sexo. E vieram as traições, e vieram os adultérios, e vieram as bagunças em casa, até que um dia, num sermão de formatura, ele ouviu que Jesus era o médico dos médicos. Portas foram consertadas na sua vida. Hoje ele diz o que entra e o que sai. Eu podia passar contando histórias de gente que foi machucada, gente que viu dentro de casa pai e mãe brigando, conflitos, gritaria, agressões. Aí cresce, chega dentro de casa e quando se vê no pai, se vê na mãe, literalmente perde o controle, perde as estribeiras, porque portas foram quebradas. Mas hoje Jesus está neste lugar. Hoje Ele vai entrar na sua casa. Se você deixar, Ele vai consertar maçanetas, Ele vai pôr óleo nas dobradiças, Ele vai arrumar, reparar portas. Ele vai te dar controle. Ele vai te ajudar a abrir e a fechar portas, a decidir o que entra e o que sai. Mas pastor, como é que isso acontece? Sabe, normalmente Deus usa pessoas para consertar portas na nossa vida. Foi assim na comunidade do povo de Deus. Deus levanta levitas, sacerdotes, pessoas simples que eram usadas ali naquele processo de conserto. E eu creio que o mesmo acontece conosco. Quando procuramos cura, quando procuramos restauração, quando procuramos acerto, Deus coloca pessoas no nosso caminho para discipular, para ouvir, para ajudar. Foi assim comigo. Tinham portas quebradas na minha vida que me impediam de fazer boas escolhas. E eu lembro que Deus usou a vida de um irmão, de um pastor aqui na igreja que me acompanhou, ficou do meu lado, que me ouviu, que me fez entender, e portas foram consertadas. Talvez Deus já colocou alguém, talvez hoje Deus vai colocar alguém na sua vida. Se você tomar uma decisão e disser eu preciso, eu quero, alguém vai começar a caminhar contigo, te ouvir, orar com você, e portas serão restauradas na sua vida, em nome de Jesus. Por fim, portas quebradas representam tomada de decisão, comprometem tomadas de decisões. Eu creio que o cenário que o texto propõe, eu consigo ver os muros caídos, as portas queimadas, mas eu creio, eram várias portas. Algumas não estavam totalmente destruídas, elas estavam apenas com algum problema, precisando de algum reparo. E sabe, eu creio que conosco acontece o mesmo. Existem portas que não estão completamente destruídas, áreas da vida, não, mas existem portas com problema, portas emperradas, e que atrasam a nossa vida e nos impedem de tomar decisão. Eu lembro que na empresa a minha esposa tinha um portão que sempre emperrava. A gente chegava com o carro e apertava o botão no controle, ele abria até a metade o portão e travava. Aí você tinha que descer, empurrar, desligar o motor, puxar, às vezes chamar manutenção, e aquilo atrasava a vida. E sabe, talvez tua vida esteja atrasando, literalmente, está perdendo tempo, tem dificuldade de tomar decisões, simplesmente porque portas emperraram, portas travaram. Mas hoje Deus está aqui neste lugar. A presença de Deus vai entrar na sua casa, e Ele vai empurrar portas, repará-las, consertá-las em nome de Jesus, e você vai conseguir tomar decisões. Sabe, machucados da vida às vezes nos impedem de
temos uma resposta rápida diante da vida. Ficamos atrasados, ficamos para trás. Quantas vezes eu senti assim, perdendo tempo, porque eu tinha dificuldade de tomar decisões. Uma porta foi quebrada na minha vida quando eu era criança. E eu não entendia porque eu tinha tanta dificuldade de dizer não para as pessoas. E um dia, fazendo terapia, uma mulher de Deus, usada pelo Espírito Santo, profissional, mas usada pelo Espírito Santo, ela pôs um fone de ouvido e falou para mim assim: olha, vai tocar uma música, uma hora no lado esquerdo, outra hora no lado direito. O que você ouvir, que você vê, você fala para mim. Fecha os teus olhos, o que vier na tua mente, você fala para mim. E nós vamos ver se aparece. Eu vou estar aqui orando, se aparece situações na tua vida em que dizer não te machucou. E eu estava ali com os olhos fechados e comecei a ver coisa que não tinha nada a ver. Eu ia falando e ela ia anotando, ia contando as imagens que apareciam na minha mente, até que então veio lembranças. E eu lembrei de um violino. Quando eu era criança, eu fazia belas artes. Minha mãe me levou numa escola de música e logo nas primeiras aulas você escolhia um instrumento. Eles colocavam som de vários instrumentos. Você ouvia aquilo que você gostava e escolhia. E eu ouvi o som do violino e aquilo me atraiu. Eu devia ter uns 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E eu falei, bom, eu quero tocar violino. Escolhi o meu instrumento. Pouco tempo depois nós fomos para São Paulo visitar a família. Eu fui visitar meu bisavô. Eu não sabia, mas o meu bisavô era violinista profissional. Quando os meus pais contaram para o meu bisa que eu queria tocar violino, ele ficou tão feliz. Ele foi no quarto, pegou o violino dele e começou a tocar para mim. Tocou lindo. E aí fechou a caixinha. Quando nós estávamos saindo, ele veio com o violino dele e deu para mim. Nossa, aquilo foi uma honra. Eu levei para casa, eu nem entendia direito, eu era criança, mas meus pais ficaram tão honrados. E eu comecei a tocar violino. E sabe, tocar, aprender violino não é uma coisa tão fácil, ainda mais para uma criança. Eu comecei literalmente a arranhar as cordas. E eu lembro que pouco tempo depois eu já queria abandonar o instrumento. Mas eu não tinha coragem, era o violino do bisa. Quando eu ia para São Paulo, as pessoas mal me cumprimentavam, já perguntavam, e como é que vai o violino? O violino do bisa. Onde já se viu que eu ia poder dizer para o meu pai que eu ia querer parar. E aquilo foi postergando, se tornando algo difícil. Eu tinha já 12 anos de idade e não conseguia parar o bendito violino. Eu só parei porque teve um problema na escola onde eu estudava. E aí houve uma greve que não voltou e eu parei. E aquilo ficou marcado. Dizer não faz as pessoas sofrerem. Eu carreguei por muitos anos sem sequer perceber. Até que um dia Deus mostrou algumas portas quebradas na minha vida. Talvez você não consiga dizer não. Talvez você tenha dificuldade para enfrentar a opinião contrária dos outros. Talvez seja difícil decidir. Eu vejo pessoas aqui querendo tomar decisões, querendo abraçar o Evangelho, mas olham para a família e dizem, não dá. Eu vejo jovens querendo tomar decisões, querendo escolher a sua profissão, a sua vocação, mas eles olham para alguém que está perto e dizem, não dá. Eu vejo pessoas querendo abraçar projetos de Deus, coisas tremendas do Senhor, mas portas estão quebradas. Hoje eu creio, Deus vai consertar portas, Deus vai reparar portas. Você vai conseguir tomar decisões. Decisões, elas virão. A vontade de Deus vai ser revelada. Ela vai se manifestar a você. Deus vai arrumar portas quebradas nas nossas vidas. Sabe, eu creio que hoje Jesus vai chegar.
Ele vai entrar por portas quebradas e vai restaurá-los. Uma das portas que são consertadas em Jerusalém é a Porta do Vale, também conhecida como a Porta Dourada. E é interessante esta porta porque ela ficava num lugar que dava acesso ao tabernáculo, ao templo, perdão. Era o lugar onde o sumo sacerdote passava para realizar o culto. E existiam profecias de que o Messias entraria por esta porta. Quando eu fui para Jerusalém, esse é um ponto turístico, eu lembro certinho. O guia mostrando para nós as portas douradas. Sabe por quê? Hoje elas estão cimentadas. Os anos passaram e um rei árabe tomou Jerusalém. Saladino, ele mandou fechar as portas do vale. As portas douradas são chamadas assim porque ele cimentou as portas com pedras das cores do muro, pedras amareladas, e quando o sol bate, elas resplandecem. Mas ele não sabia que estava ajudando a cumprir a profecia. Em Ezequiel 44, a Bíblia fala que essas portas seriam seladas até que o ungido viesse. Sabe, eu creio, Jesus entrou uma vez por aquelas portas, Ele vai voltar e vai entrar de novo por elas, e a glória do Senhor vai ser vista. Talvez portas estejam cimentadas na sua vida, talvez portas foram completamente fechadas, teu coração está fechado para Deus, mas hoje Jesus, Ele vai abrir portas cimentadas. Ele é a resposta de Deus para aqueles que precisam de restauração. Hoje as profecias vão se cumprir na sua vida. O Rei, o Senhor, vai entrar, tomar o controle e vai te dar capacidade para tomar decisões certas. Vai tomar o controle das portas, vai consertar aquilo que não iria bem. E sabe, propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Jesus chegou. Hoje eu queria orar por você, queria clamar pelo conserto, pela restauração de Deus. Nós vamos cantar uma canção agora, nós vamos louvar ao Senhor, e enquanto nós cantamos aqui, eu quero que você clame por cura de Deus na sua vida. Talvez você não sabe nem orar direito. Fecha os teus olhos e fala com o Senhor à tua maneira. Fala o que você está sentindo. Fala o que Ele mostrou para você durante essa palavra. E eu creio, enquanto essa música toca, Deus vai começar a fazer reparos na sua vida. Você vai sentir parafusos sendo apertados. Você vai perceber óleo sendo derramado nas dobradiças. Deus trocando e mudando as coisas. Ele vai lixar as portas. Ele vai consertar tua vida assim, em nome de Jesus. Adora. Se hoje você quer tomar uma decisão e está aí na internet, entra aí e coloca: eu quero acompanhamento, eu quero discipulado, eu quero ajuda de alguém, eu quero Jesus na minha vida, eu quero reparar, consertar, eu quero. Se Deus falou contigo, toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje. Esse link está aí. Acessa, nós queremos te ajudar a ser restaurado por Deus.